pessoal. Vamos lá? Aula passada a gente discutiu as questões relacionadas a desempenho que você tem se você utilizar esse método de implementação do hardware com o approach, aí, né, a abordagem monociclo, tá? Então você vai ser obrigado a determinar o seu período de clock pelo seu caminho crítico, e aí todas as instruções que levam menos tempo do que o caminho crítico vão ficar penalizadas por causa da instrução do pior caso aí. Isso não é bom, né? Acaba tendo bastante impacto em desempenho. E a gente começou a discutir, então, uma alternativa para melhorar isso, né? Que é o pipeline. E aí a gente começou com uma analogia, aqui com o processo de você lavar, secar, passar e guardar sua roupa dividido em etapas, né? Então a ideia é você, ao invés de ficar fazendo uma etapa por vez e terminar todo um lote, você tenta paralelizar a execução de vários lotes, né? Então, uma vez que você acaba de lavar um lote, você já começa a lavar o outro. Uma vez que você acaba de secar um lote, você já começa a secar o outro. E aí você acaba tendo essa segunda situação aqui, onde em apenas 2 horas e meia, 3 horas e meia, você termina os 4 lotes, enquanto você tinha, na primeira alternativa, 8 horas para fazer os 4 lotes. E esta é a ideia de pipeline, né? Se você trocar isso aí, lotes de roupa, por instruções, é exatamente o que você vai querer fazer dentro do processador. Você vai trabalhar, então, em mais de uma instrução ao mesmo tempo. Como você vai fazer isso? Dividindo a execução das instruções em estágios e executando um estágio diferente para cada uma dessas instruções que estiverem dentro do processador ao mesmo tempo. Então, a gente relembrou quais eram os 5 estágios de execução da instrução, certo? E esses estágios que a gente já tinha meio que dividido ali no início do capítulo, são os estágios que vão gerar o pipeline do MIPS, tá? Então, de onde vem o ganho de desempenho do pipeline? Se você assumir que o tempo gasto em cada uma das unidades funcionais aí é como dado aqui pelo slide, 100 picosegundos para registradores, 200 picosegundos para qualquer outra tarefa que você vai executar, qualquer outra unidade funcional que você vai executar. E aí tenta comparar o que você iria gastar no monociclo com o que você vai conseguir fazer usando pipeline, tá? Então a primeira coisa é você entender quais unidades cada tipo de instrução estaria usando. Então, quanto tempo cada tipo de instrução consome. A gente já viu que as 2 primeiras fases é igual para todo mundo, tá certo? Que é o fetch e a leitura de registradores. A partir da terceira fase, você tem passos específicos para cada instrução. Porém, na terceira fase, todas elas acabam usando a ALU. Tá? Então, aqui acabam todas gastando também o mesmo período de tempo. Elas estão fazendo coisas diferentes, mas estão todas usando a mesma unidade funcional. Daí para frente, você vê diferenças mais claras. Você tem acesso à memória.
que é 200 picosegundos cada acesso. Muito bem, isso só aparece para load store. Script em registradores, isso só aparece no load e nas aritméticas. E aí você vê a coluna onde ele totaliza o quanto você gasta para cada um desses tipos de instruções. E aí ele mostra, né, como a gente mesmo já tinha discutido lá no caso do monociclo, o caso crítico para você, o seu caminho crítico é a instrução de load. Ela é a que usa mais unidades funcionais para conseguir cumprir toda a execução dela. Então, esse 800 picosegundos aqui seria o período que você seria, o mínimo período que você seria obrigado a adotar para fazer um processador monociclo, porque ele teria que ser no mínimo o suficiente para executar a instrução mais lenta, né? A instrução mais demorada. Certo? Muito bem. Mas notem que você ia estar desperdiçando tempo, né? Porque as outras classes de instruções não precisam de tudo isso. Elas não precisam de tudo isso. Então, daqui vem, né, dessa diferença aqui entre o pior caso e as outras classes, vem a perda de desempenho. Muito bem. Então, como seria isso se você pudesse fazer um pipeline? Então, se você olhar aqui em cima, você tem uma linha do tempo aqui, né, para a execução, tá certo? De 3 instruções aqui no caso, né? Só aparece 2, na verdade, no gráfico. E considerando a execução monociclo. Isto é, você faz uma coisa após a outra, né? Naquela ordem que a instrução de load precisa. Nós estamos falando de instrução de load aqui. Então eu tenho 800 picosegundos para fazer um load. A hora que passar esses 800 picosegundos, entra um novo load, vai gastar mais 800 picosegundos e assim por diante. Certo? Então esse é o modelo de execução do monociclo, que te leva ao período de clock de 800 picosegundos. Bom, o que acontece se você então adotar aquela estratégia do pipeline? Você vai dividir a execução das instruções em estágios e você vai colocar dentro do processador mais de uma instrução por vez, sendo que você faz o primeiro estágio de uma instrução, ela passa para o segundo, a próxima entra no primeiro. Depois ela passa para o terceiro, aquela que está no primeiro passa para o segundo, a próxima entra no primeiro de novo. Certo? Então você cria esse efeito aqui, que a cada ciclo entra uma nova instrução no processador. E agora, o seu ciclo, ele não é mais de 800 picosegundos. Você não precisa mais de tudo isso, porque agora você só precisa o suficiente para executar a tua unidade de função, né? A sua unidade funcional aí mais lenta, né? Que no caso do exemplo que ele deu, seria 200 picosegundos. Eu não posso fazer um clock menor do que uma unidade dessa leva para executar, porque aí não vai dar certo. Mas, agora o máximo que eu preciso encaixar dentro de um clock são 200 picosegundos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir os estágios de maneiras iguais, né? Você sempre faz os estágios do pipeline com o mesmo clock, né? Todos eles são controlados pela mesma board. Então, você pega aí qual é o mínimo que você consegue satisfazer todos os estágios. Então, os que acessam a memória vão precisar de 200 picosegundos e os que acessam o banco de registradores vão precisar de 100. Tudo bem.
200 então. A LU também 200. Então, eu agora vou ter ciclos a cada 200 picosegundos. E eu vou ter uma instrução nova entrando no pipeline a cada 200 picosegundos. Se você faz isso, você vê que você termina o terceiro load aqui no 1400 segundos. Sendo que no 1400 segundos aqui em cima, eu ainda estava no meio do acesso à memória do segundo load. Certo? Então, onde vai terminar os 3 loads no monociclo? O terceiro load está começando em 1600. Então, 1600 mais 800. Tá certo? São 2.400 segundos para 1.400 segundos que nós estamos falando aqui. Tá? Então, aqui, o pipeline você vai conseguir fazer um ciclo de 200 picosegundos, vai trabalhar com mais de uma instrução ao mesmo tempo e vai terminar as 3 com 1.400 segundos. Né? Você compara isso com o gráfico de cima e você tem uma noção do quanto você vai ser mais rápido do que a execução monociclo, né? Da implementação monociclo. Então, de onde vem esse speed up do pipeline? Então, você tem que ter os estágios balanceados, né? Você não pode ter um estágio muito demorado, outros que não fazem nada, senão seu clock vai ficar grande do mesmo jeito. Você não pode encaixar quase tudo que você fazia num estágio só, porque senão esse estágio vai ser um gargalo, vai ficar com um ciclo grande e todos os outros vão ser pequenos, mas vão ter que respeitar o ciclo grande desse. O problema é o mesmo. Então, você vai dividir o seu pipeline de maneira que ele fique balanceado, né? Todos os estágios vão tomar o mesmo tempo. E se você fizer isso, você vai calcular a diferença de tempo, né? Com essa relação aqui, dividindo o tempo que você tinha sem pipeline pelo número de estágios. Isto é, você tem um ganho potencial de dividir o tempo de execução por n, onde n é o teu número de estágios. Tá certo? Então, esse é o ganho que você tem por ter adotado o pipeline. Se você não balancear, você não vai ganhar tudo isso, porque você vai acabar tendo um estágio muito lento, que vai deixar os outros lentos também, e aí não é uma boa ideia. Então, qual é a ideia por trás do pipeline? Que eu mencionei na aula passada, e essa ideia tem que ficar bem clara. Tá? De onde vem o ganho de desempenho? Então, se você olhar o gráfico então, do slide anterior, certo? Eu tinha o quê? Quanto tempo eu levo para executar um load no monociclo? Você vem aqui e identifica 800 picosegundos. Aí eu te pergunto, quanto tempo você leva para executar um load no pipeline? No modelo de baixo. Um load. Quanto tempo ele leva para executar? Todos os estágios têm que ter tamanho igual, certo? Qual foi o tamanho do estágio? 200. Quantos estágios tem? 5. Quanto tempo vai levar para executar um load? Ele vai acabar aqui, ó. No 1000. Então, você piorou o tempo de execução de um load e mesmo assim você ficou muito mais rápido. De onde veio o milagre? Certo?
Então, essa é a ideia que tem que ficar claro na cabeça de vocês para você entender o que é um pipeline. O ganho vem de vazão de instruções. Você vai fazer mais instruções por ciclo. Você não vai fazer uma instrução mais rápido. Certo? Eu não vou deixar o tempo do load menor do que 800 picosegundos. Pelo contrário, eu deixei maior. Mas ainda assim eu faço 3 loads mais rápido do que eu fazia um. Porque agora eu estou fazendo mais instruções ao mesmo tempo. Então, a latência, que a gente chama, a latência é o tempo de cada instrução, não diminui. Tá certo? Ele não diminui por causa do pipeline, ele pode aumentar, como a gente viu. Certo? O que aumenta é a vazão, e por aumentar a vazão, você faz um conjunto de instruções mais rápido. Por isso que a coisa mais importante para você conseguir ter realmente ganho de desempenho com pipeline é conseguir manter ele cheio. É conseguir ficar colocando uma instrução após a outra, sem ter que deixar ele parado. Porque se ele não estiver cheio, ele não vai estar dando vazão. Se ele não está dando vazão, ele não está ganhando desempenho, ele pode estar até perdendo. Né? Se eu tiver apenas uma instrução andando dentro do pipeline com o resto tudo vazio, eu vou gastar mais tempo para fazer a instrução do que eu faria no modelo do monociclo apresentado aqui. Ficou claro essa diferença entre latência e vazão? Tá? Então, você tem que ter na cabeça que o pipeline, o importante é manter a vazão. Porque isso é o grande problema do projeto do pipeline, como a gente vai ver. Como é que a gente faz para conseguir manter a vazão? Tá? Em nenhum momento eu vou perguntar para vocês como é que eu faço para deixar o load mais curto. Mas várias vezes aqui vai aparecer questões relacionadas como é que eu faço para não deixar um estágio parado, para sempre ter alguém lá executando dentro dele. Porque a vazão é a coisa mais importante aqui nesse momento agora. Bom, e aí, se você parar para analisar o que a gente estudou no capítulo 2, o que a gente estudou agora no começo do capítulo 4, você vai ver que o conjunto de instruções do MIPS ele é pensado para facilitar o projeto do pipeline. Né? Ele é pensado para facilitar o projeto do hardware. Ele tem várias coisas que fazem você economizar tempo, porque você consegue fazer a operação antes, por exemplo, no pipeline, adiantar alguma coisa. Né? Então, você tem um padrão, você tem uma regularidade entre as instruções que faz com que você não faça a decodificação mais rápido e etc., como eu já comentei no monociclo. Então, o que ele destaca aqui nesse sentido do conjunto de instruções facilitar o projeto do pipeline? Primeira coisa, todas as instruções são de 32 bits. Né? Como a gente já falou, o campo de opcode está sempre no mesmo lugar. O campo que é o operando o registrador que precisa ser lido está sempre no mesmo lugar. Então ele não perde tempo tentando descobrir primeiro qual é a instrução para depois poder achar esses campos. Ele já vai lá e pega os campos e vai processando, mesmo sem ainda saber qual é a instrução exatamente. Se você comparar com o x86, né, com o Intel tem instruções de 1 até 17 bytes. Né? Tem vários tipos de tamanho de instrução. Então, o projeto do Instruction Fetch, do Instruction Decode é bem mais complicado num caso desse. Eu vou pegar a próxima instrução. Tá bom, quantos bytes eu leio? Você não sabe qual é o tamanho da próxima instrução. Quantos bytes você lê? Você vai ficar lendo
tenta decodificar, ops, isso aqui acho que não é uma instrução inteira, lê mais um pouco. Entendeu? É um jeito de fazer. Né? Mas percebe que complica bastante. Né? E o MIPS é pensado para não... O MIPS como um exemplo de arquitetura RISC. Tá? A classe maior seria RISC. As arquiteturas RISC, elas são mais pensadas, o conjunto de instrução é mais pensado para você facilitar o projeto do hardware. O MIPS é o que introduziu esse tipo de arquitetura. Por isso que ele é o exemplo canônico. Tá? Mas tem várias arquiteturas que tentam seguir essa linha. Algumas são um pouco mais complicadas que outras, mas Spark é um exemplo, PowerPC mesmo é um exemplo, ARM é um exemplo. Eles tentam ser mais para a filosofia RISC do que para a filosofia CISC, que seria a filosofia da x86. Né? O RISC é Reduced Instruction Set Compute. E o CISC é Complex Instruction Set Compute. Então, que outra coisa facilita? A pouca quantidade e a regularidade dos formatos de instruções, que nem eu falei. Você tem o opcode sempre no mesmo lugar, você tem os campos que são registradores, que são endereços de registradores sempre no mesmo lugar, não importa qual o formato da instrução. Então, o que acontece? Por causa dessa regularidade, o MIPS consegue decodificar a instrução e ler os registradores no mesmo ciclo. Porque ele não precisa saber qual é a instrução para saber quais são os campos que identificam os registradores que ele tem que ler. Load Store, né? Endereçamento do Load Store. Você consegue usar a LU para fazer o cálculo do endereço e usar a memória no estágio seguinte para o acesso à memória. E ele é igual, né? Esse cálculo, esse processo é igual tanto no load quanto no store. Você não tem muita coisa diferente aí, né? Os dois são muito parecidos. Tem uma questão aqui de projeto da memória também que ele destaca, né? Como você só faz acesso a coisas alinhadas, você tem um tempo menor para conseguir ter a resposta dos acessos à memória, né? Tem arquiteturas que você consegue acessar coisas desalinhadas. E aí você pede uma palavra que não está começando exatamente num endereço alinhado. No fundo, ela é um pedaço de uma palavra e um pedaço de outra. Aí pode ser que a memória tenha que ler as duas palavras para depois pegar os dois pedaços que você quer e montar e devolver para você. Isso vai tomar vários ciclos ao invés de tomar um só. Mas isso é uma característica da memória que está projetando ou do processador? Quase todas as memórias acho que funcionam assim. No caso aqui, a escolha do processador. Você pode fazer... O MIPS não deixa você fazer acesso desalinhado. As memórias você consegue implementar o hardware para que você possa fazer acesso desalinhado. O que ele está argumentando é, você pode ter que tomar mais de um ciclo para conseguir completar o acesso à memória se você ficar acessando desalinhado. Ainda dentro da memória. O tempo que ela vai demorar para te responder. Não o tempo do processador. Certo? Então, aqui é fácil para a memória, para o cara projetar a memória e ligar no processador e ela te responder num ciclo só. No caso do MIPS, ele carrega o endereço básico do registrador. Como ele sabe que está desalinhado? Ele não sabe. Você que tem que tomar o cuidado para escrever o programa certo e nunca gerar um endereço desalinhado. Ele não checa. Se você tentar fazer um acesso desalinhado, vai dar crash. Ele vai gerar uma exceção. Vai dar algum erro e o programa vai capotar. Se você estiver compilando, acho que o compilador, em quase boa parte dos endereços que ele vai, ele checa, né? Mas aí, se você está gerando o endereço como uma conta aí, dinâmica, aí não tem como checar. Bom, então, voltando para esse desenho aqui, tá? O que é importante? Manter o pipeline cheio.
certo? É você sempre conseguir, passa um ciclo, bota mais uma instrução para executar. Passa outro ciclo, bota mais uma instrução para executar. Tá. Na aula passada a gente começou a conversar um pouquinho sobre isso, porque eu falei que isso não é uma tarefa simples. Tá? Você fala, por que não? Aí, ele já mostrou um exemplo. Entra 3 loads, entra um atrás do outro e tudo mais. Beleza. Isso aqui é um programa realista? Não é um programa realista. Né? Então, o problema é a maneira como os programas são escritos. E aí eu dei um exemplo aqui, ó, na aula passada, que é aquele que está no cantinho lá, superior direito. Com 2 instruções para motivar você a entender o tipo de coisa que pode atrapalhar o pipeline. Um tipo de coisa. Certo? Então, qual era o problema nesse exemplo aqui? Pensando que eu quero começar a executar o add e logo no ciclo seguinte começar a executar o load. Tá? Eu poderia ter escrito um programa que tivesse essa sequência dessas 2 instruções aí. Qual era o problema mesmo? O valor do add pode ainda não ter sido colocado no registrador 2. Pode ter hora que você precisar dele, precisar do O grande problema é um negócio que chama dependência de dados. Essas 2 instruções têm dependência de dados. O load usa como operando fonte um registrador que o add está produzindo, né? Está gravando. Então, o que você quis fazer aí para no seu programa? Você quis usar o add para computar um endereço base e usar isso no load como endereço base depois, o que é perfeitamente válido. Né? E que acho que a gente fez aqui várias vezes nos exemplos do capítulo 2. Tudo bem. Só que, como a gente conversou, o add entra primeiro. E o add vai passar pelos 5 estágios do pipeline. Então ele entra, faz o fetch. No próximo ciclo ele vai para o decode. Quando o add entrar no decode, o load vai chegar no fetch. Certo? E aí eles vão caminhando um atrás do outro. Quando que o load vai ler o registrador 2? Em qual estágio ocorre a leitura dos registradores fonte? Que estágio é esse? ID, certo? É o 2. Então, quando o load chegar no estágio 2, ele vai ler o registrador 2 para pegar o valor do endereço base. Onde está o add quando o load estiver no 2? O add vai estar no 3. Quando o add está no 3, ele já produziu o resultado que o load quer? Isto é, ele já gravou no registrador 2 o resultado que o load precisa? Não, porque gravação do registrador, onde é que é? No 5. Então, o add só vai gravar o registrador 2 quando ele chegar lá no write back, lá no 5. E o load vai ler o registrador 2 quando ele estiver no ID. Logo, não funciona, certo? O load não vai ler o valor que foi gerado pelo add. Ele vai ler um valor antigo. Ah, legal. Então, quem programa para MIPS não pode fazer isso no programa dele? O problema não é o programa. Tá certo? No monociclo isso funcionaria perfeitamente. Porque você faria primeiro todo o add e depois faria todo o load. Não teria problema algum. Então, você inserir o pipeline, isso tem que continuar funcionando. Tá?
Então, o nome que o livro dá para essas coisas são hazards aí, né? Que são as dependências. Tá? E o que são esses hazards? São situações que te proíbem de começar a próxima instrução no próximo ciclo. Certo? Por causa de uma dependência, você não pode deixar uma instrução andar imediatamente atrás da outra dentro do pipeline. Porque você não vai conseguir tirar o resultado certo. E essas dependências podem vir de 3 fontes diferentes. Aqui eu acabei de mostrar para vocês com aquele exemplo, é uma dependência de dados. Tá? Você precisa esperar que a instrução anterior complete para você poder ler os seus dados. Isso é uma dependência de dados. Certo? Você pode ter outros tipos. Você pode ter dependência de controle ou dependência estrutural. O que seria isso? Dependência estrutural é aquela onde você precisa de uma unidade funcional, você precisa ali de um pedaço do teu hardware, mas esse hardware está fazendo outra coisa. E ele não pode ser usado nesse momento que você precisa. Então, seria como se você tivesse só uma memória para guardar tanto o programa quanto os dados. No momento que você está lendo a instrução, você não pode querer ler um dado. Certo? Você não pode querer escrever um dado. Porque você já está lendo outra coisa. Então, talvez, ao mesmo tempo, você não consiga fazer isso. Isso seria um hazard estrutural. A estrutura do meu hardware não comporta aquele par de instruções que eu estou querendo executar ao mesmo tempo. Eu não tenho recurso de hardware suficiente para isso. E o que seria o hazard de controle? Controle é o caminho de execução que o seu programa toma. É o fluxo de execução que o seu programa toma. Então, o hazard de controle é eu não consigo decidir porque a próxima instrução a ser executada depende da instrução anterior. É o caso de um desvio. Se você está fazendo um back, quando entra um back no pipeline, o que acontece? O back é um desvio, legal, mas é um desvio sempre? Não é um desvio sempre, o back é um desvio condicional. Então, você só vai saber se você vai executar a próxima instrução ou se você vai executar o alvo do branch depois que ele fizer a comparação. Então, quando passa o primeiro ciclo do back, que é simplesmente pegar ele da memória, aí ele entra na fase de decodificação, você nem sabe que é um back ainda. Mas você já quer pôr outra instrução atrás dele. Mas e se o desvio for tomado? Aí não era aquela instrução que tinha que ser executada. O que você vai fazer? Certo? Então aqui são 3 tipos de dependências que pode acontecer e que podem fazer com que você não consiga executar, começar a execução da próxima instrução imediatamente no próximo ciclo. Porque você ou não tem recurso, ou tem que esperar produzir dados, ou porque simplesmente você não sabe qual é a próxima instrução a ser executada. Tá? Então, hazard de estrutura, dependência estrutural, hazard estrutural. Como eu falei, é um conflito para usar algum recurso. Tá?
E o exemplo é, se o pipeline do MIPS tivesse só uma memória, eu não conseguiria fazer instruction fetch e acesso a dados ao mesmo tempo. Certo? Por quê? Você vai olhar aqui no pipeline, instruction fetch é o estado 1, é o estágio 1. O acesso à memória é o estágio 4. Se eu tiver só uma memória, os dois estágios vão querer usar a memória em algum momento. Porque eu sempre vou ter uma instrução entrando no estágio 1 e uma hora chega um load ou um store no estágio 4. E aí, quem vai acessar a memória nesse ciclo? É o cara que está no estágio 4 ou é o cara que está no estágio 1? Não tem como acessar os dois ao mesmo tempo. Isso seria um hazard estrutural. É por isso que o MIPS não tem isso, ele tem separado. Tem uma memória no estágio 1 lá, que é a memória de instruções, e tem outra memória no estágio 4, que é a memória de dados, né? Então, esse hazard não acontece no pipeline que a gente vai ver do MIPS. Então, se isso acontecesse e eu tivesse que decidir por um dos dois, o que eu ia fazer? Eu poderia deixar o load ou o store acessar a memória e não fazer uma leitura de instrução nesse ciclo. Qual seria o efeito? Eu ia ficar com o estágio IF vazio, porque eu não fiz uma leitura de instrução a ser executada. Tá? Você deixar um estágio vazio, ele chama de incluir uma bolha no pipeline. Por que uma bolha? Porque se o estágio IF ficou vazio agora, o que ele vai mandar para frente no próximo ciclo? Nada. O estágio 2 vai ficar vazio no próximo ciclo. E aí no outro vai ser o 3. No outro vai ser o 4. Quer dizer, essa bolha vai passear pelo pipeline até sair na outra ponta. Né? Então, toda vez que você não consegue colocar uma instrução no início de um ciclo, significa que você vai ter um faz nada, né? Uma bolha passeando pelo pipeline todo até atravessar todos os estágios. Bom, então é por isso que eu falei que se você for olhar o pipeline do MIPS, ele vai ter memórias separadas para isso, certo? A gente está falando memória como um termo genérico aqui, mas a gente vai ver que no capítulo seguinte, né, que vai falar de hierarquia de memória, que no fundo essas que ficam ali dentro do processador são as cache, né? É o primeiro nível de cache. Então, nesse capítulo ainda eu estou usando memória como um termo genérico. Tá? Não estou diferenciando cache 1, cache 2, de memória principal, etc. Isso a gente faz no próximo capítulo. Então, e aqui tem um exemplo que é aquele que eu motivei 2 slides para trás, que seria a dependência de dados. Eu tenho uma instrução calculando algo que grava em S0 e eu tenho a instrução seguinte usando o S0 como operando fonte, certo? Então, acontece aquilo que a gente discutiu agora há pouco. Se eu não fizer nada, o sub vai chegar no estágio 2, certo? E o add vai estar no estágio 3. O sub vai ler o registrador S0 no estágio 2 e o add só grava o S0 no estágio 5. Logo, o sub vai ler o valor errado. Então, nesse caso, com o que a gente tem em mãos até agora, qual seria a solução? Eu não posso deixar o sub andar. A hora que ele chegar no estágio 2, se ele ler, ele vai estar fazendo algo errado. Então eu não posso deixar ele passar dali. Então, você vai acabar inserindo também bolhas, né? Você não põe o sub para andar logo atrás do add no pipeline, porque você tem que esperar ter a distância suficiente entre os dois
para que o resultado esteja pronto. Tá? E aí o que você precisa? Você precisa que o add esteja no estágio 5 e o sub no estágio 2. Ah, por que eu não preciso esperar acabar o estágio 5 do add para depois fazer o estágio 2 do sub? Porque, se você lembrar, ele fala que o banco de registradores ele leva só metade do ciclo para fazer a operação, certo? Então, eles prepararam de uma maneira que a escrita é feita na primeira metade do ciclo e a leitura na segunda metade do ciclo. Então, quando o sub manda ler, ele já leu o valor certo, porque o add escreveu na primeira metade do ciclo. Então, desse jeito, eles economizam uma bolha. Se não fosse assim, eu teria que esperar o add terminar e o sub só começaria aqui, o ID dele. Certo? Então, ele representa isso por essa coisa achurada. Né? A parte cinza é a parte do ciclo onde está operando o banco de registradores. Então, quando ela é escrita, está pintado a primeira metade. Quando é leitura, aqui, está pintado a segunda metade. Tá? É para te lembrar que eu posso pôr os dois no mesmo ciclo, porque eu vou primeiro escrever, depois eu vou ler. Certo? Então, nesse caso, eu teria que inserir duas bolhas, não uma só. Eu teria que inserir duas bolhas entre as duas instruções, isto é, passa um ciclo, o sub não anda, ele não sai do segundo estágio, porque ele leu coisa errada. Passa outro ciclo, ele não sai do segundo estágio. Aí, no próximo é que ele consegue ler a coisa certa e andar. Certo? Então, isso aqui parece bom? Não parece bom, né? Esse é o tipo de coisa que faz o desempenho do pipeline não chegar naqueles números que a gente viu no início. Né? Você colocando, deixando ele vazio, você não está ganhando nada. Certo? Então é o tipo de situação que você quer evitar. Tá? Você não quer inserir essas duas bolhas. Agora a pergunta é, você tem como não inserir essas duas bolhas? Você tem algo para fazer que evite esse tipo de problema? A gente vai ver que sim. E você tem alternativas tanto em software quanto em hardware. Tá? O compilador pode te ajudar evitando produzir esse tipo de sequência. Ah, como é que ele pode? Se eu escrevi o programa assim, como é que... Se eu escrevi uma coisa que vai... É assim que eu escrevo meus programas, para começar, né? Eu faço o cálculo, guardo uma variável, depois eu uso esse valor em outra coisa, depois eu pego o resultado e uso em outra coisa. É assim que eu penso para fazer o programa. Tá. O que o compilador pode tentar fazer é que ele gera o teu código baseado no que você escreveu. Vai ter um monte de situação dessas aqui. Aí ele pega porções de código que são independentes, que, por exemplo, eu estou fazendo algumas coisas e eu guardo numa variável A. Aí depois eu começo a fazer outras coisas, guardo numa variável B, que não dependem dessa variável A. Aí depois eu calculo uma variável C, que aí sim eu uso o valor que eu calculei para A e para B. Muito bem. Então, se essa computação que você fez para determinar o valor de A é independente da computação que você fez para determinar o valor de B, e isso tem várias instruções em cada passo desse, ele pode, por exemplo, colocar instruções que são independentes no meio dessas duas. Instruções que você teria que fazer, que estão à frente do programa. Ele vai lá e pega e traz para cá. Lógico que ele só faz isso se ele não estiver alterando o resultado do programa. Né? Tem que ser tudo muito bem analisado. E ele fala, pô, ali na frente tem uma instrução que eu tenho certeza que ele tem que executar e que não depende desses dados que estão aqui agora.
Então eu vou lá, pego ela e ponho no meio. Opa, achei outra que está lá embaixo que não depende desses dados dessas instruções aqui. Beleza, pego a outra e ponho no meio. Se eu botei as duas no meio, eu não tenho mais bolha. Porque eu estou colocando duas instruções úteis, separando essas duas daqui. Certo? Então, isso é uma coisa que pode ser feita pelo compilador, na hora que ele gera o código. Pode ser uma tentativa de otimização do compilador. Tá? E aí a gente vai ver, mais para frente no capítulo 4, né, nesse capítulo aqui, que também tem coisas em hardware para você ajudar nesse ponto. Tá? O pipeline vai ter que ser um pouquinho mais elaborado. No fundo, você vai querer que os estágios conversem. É isso que você vai querer. Eu quero conseguir usar aquilo que o Ed fez antes de chegar a ser escrito no banco. Porque, no fundo, o valor está pronto. Ele só está passeando pelo pipeline até chegar no banco lá da frente. Mas onde que o Ed fez a conta dele? Em que estágio que o Ed faz a soma? Qual o estágio do pipeline é executado a soma? No 3, que é onde está a LU. Então, desde que o Ed passou pelo 3, o valor que o sub precisa já foi computado. Ele só não foi gravado no banco de registradores. Certo? Então, a solução que eu vou mostrar para vocês mais para frente vai ser isso. Como é que eu pego um valor, não do banco, mas um valor que está andando ali, que eu sei que é aquele que eu quero. Se eu conseguir fazer isso, eu não preciso esperar o quinto estágio do Ed, porque eu não vou mais pegar do banco. Tá? Isso vai ser uma solução em hardware. O pipeline vai ser feito desta maneira. Tudo bem? Entenderam a ideia? Entenderam a dependência? Entenderam o problema que isso causa? Né? Então, é bastante importante você evitar ao máximo isso, né? Você, no hardware, no compilador, você quer fazer esforço para não acontecer. Porque se você deixar o teu pipeline cheio de bolhas, você vai ter problemas de desempenho. Certo?